Vamos lá. Começando. Era semana do carnaval, sexta-feira. Sexta-feira de carnaval. Eu estava lá em casa andando. Eu posso andar por aqui? Não? Pode? Será que o slide vai? Não ainda? Tranquilo. Não, ainda não precisa colocar ainda não. Compra uma aliança para a irmã igual a sua. A aliança dela está diferente da sua. Não sei, eu não enxergo tão bem assim, né, Estela? Mas eu consegui ver que a aliança era diferente. E aí eu peguei a mão dela para olhar ainda. Mas então, sexta de carnaval. Eu estava em casa e lá em São Carlos, não é mesmo o jornal de vocês aqui. Lá o jornal, aquele jornal um pouco antes do Globo Esporte, que como eu sou uma pessoa mais velha, eu assisto o Globo Esporte, né? Tudo bem que ela passa a segunda divisão. Terceira divisão. Times da região. Me irrita não passar o Flamengo. Mas aí, eu estava lá olhando e sempre na sexta-feira mostra os shows que vão ter na região e tal. Eu estou ali olhando aquilo. Vou para fora, peguei uma fruta, vou ali para fora, tem uns passarinhos lá. Aí eu ouvi uma voz que falou comigo assim, é agora que põe slide. Na hora que fala, eu ouvi uma voz, entendeu? Aí põe slide, preto. Tranquilo. Aí eu ouvi uma voz que falou para mim assim, e se você estiver errado? Aí eu vi, eu tô olhando aqui, ó. Eu disfarço, olha aqui de lado. Por isso é a pose, entendeu? Para olhar para lá, sim. E se você estiver errado? E se você está apostando em algo que não é verdade? Não existe o céu como foi dito. Jesus não é isso aí que falou. E se você estiver errado? O diabo me perguntou claramente com essa pergunta. E se você estiver errado? Gente, eu já tinha ouvido o diabo falar coisas em primeira pessoa, fingindo que era eu. Do tipo, pô, e se eu tô achando que é e não é? Mas ele falar diretamente você, acho que foi a primeira vez que eu ouvi. Querendo plantar uma dúvida dentro de mim ali. E se todo esse pessoal aí que está indo para o carnaval, eles estão se divertindo porque a vida é uma só? E aí aumentou. Eu vou testar se funciona agora, hein? Vamos ver. Aí, ó, viu? Ou fui você que está fingindo que fui eu? O inimigo é sujo, às vezes ele acha, né? O inimigo é terrível. E se você estiver desperdiçando a sua vida, se empenhando por algo que não existe, se dedicando aí às pregações, viagem, não sei o quê, e não é verdade, sabe? Porque eu já tinha ouvido coisas do tipo, às vezes eu estou andando na rua, dá uma corrida, aí eu olho para o céu e ouço a seguinte coisa: você acha que um céu desse tamanho, ele se preocupa com você? Com tanta coisa para ele se preocupar? Eu amo o mar. Eu penso em morar na praia todo dia. Já falo, a Estela está cansada de ouvir isso há não sei quantos anos. Eu penso em surfar todo dia. Não tem um dia que eu não penso em andar de skate e surfar. Não tem um dia. Tem dia que eu estou cansado no trabalho, eu fecho o olho e imagino que eu estou na areia. Põe até música, um reggae para tocar, barulho de água, para dar uma acalmada. Mas eu lembro uma vez que estava na praia e a seguinte frase: olha só quanta areia no chão, quanto grão de areia que ele conhece, quanta estrela no céu. Você acha que ele se preocupa com você? Você acha que tem espaço para você nisso? E se você estiver desperdiçando a sua vida? Foi a segunda parte. E vou falar para vocês que eu estou tranquilo. Eu quero entrar nos detalhes dessas duas perguntas do diabo. Mas está tranquilo. Mas eu imagino quantas pessoas passam pelas mesmas perguntas todos os dias. Tem como isso ser verdade? Será que o dilúvio realmente aconteceu? Será que a Bíblia inteira é verdade? Será que Deus cuidou de tudo que está escrito nela? Será que o céu e o inferno realmente existem? Sabe, e aí as coisas vão... Se a gente deixar, tomam uma dimensão... Porque existe uma batalha acontecendo espiritual
e que afeta a nossa alma, nosso espírito e nossa mente. Olha, eu já passei várias vezes pela situação de eu sentir uma dor na cabeça do nada e eu ouvi uma voz falando assim, ó, é um câncer. Olha o que você falou na hora da dízimo de ofertas. Ou falar assim, eu tenho uma dor no tornozelo que não dá para explicar muito bem como é que ela acontece. A médica falou que é porque eu já quebrei 5 vezes o tornozelo. Mas eu não tenho como explicar. E aí, já ouvi a seguinte voz, ó, nunca vai voltar ao normal para você jogar um basquete, andar de skate ou surfar. E acontecem várias vezes. Já acontece às vezes de falar assim, se a Estela morrer hoje, você casaria com quem? Mas eu tenho certeza que tem mais gente, porque o diabo não cria estratégias hoje. Ele sempre foi assim. Tenho certeza que talvez ela ouça a mesma coisa. Cada vez eu vou pegar o avião e falar para ela, ó, ele tem um seguro de vida, você vai casar com quem quando o avião cair? Tenho certeza que ela já ouviu isso do diabo. Eu tenho certeza que mais pessoas ouvem as mesmas perguntas. Que na hora que você vai orar por uma doença, vai falar assim, você vai orar pela doença? Você não é 100% com um corpo são. Como é que você vai orar pela doença de outra pessoa? O diabo, ele tenta fazer uma batalha na nossa cabeça, porque ele quer o quê? Que você aceite. Ó, uma simples palavra de que você está doente, que ele falar para você, se você aceitar essa palavra, você vai ficar doente. Entende? Como o homem pensa em sua mente, assim ele é. É muito claro esse versículo. Se você aceitar esse pensamento, ele tem autorização de provocar isso em você. Eu lembro uma vez que a gente estava com... Eu trabalhava em São Paulo, a gente estava noivo, eu e a Estela. E eu lembro de um amigo falar para mim assim, eu estou lá no computador trabalhando, ele fala assim, cadê a fulana de tal? Ele fala, cadê a Silvia? Ele fala, não sei, como assim a Silvia, Newton? Eu falei para ele. Era um cara muito cheio de poder de Deus que eu conheci. Hoje ele está com o Senhor já. Mas ele falou assim, acha ela para mim, que eu quero orar por ela na sala de reunião agora. Eu falei, eita, tá bom, vamos participar disso aí. Olhar ao redor, não tá. Andar pelos corredores, viu a Silvia? Passou aqui, olá, viu a Silvia? Ah, tá no banheiro. Eu fiz guarda na porta do banheiro feminino, até ela sair. Quando ela saiu chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ah, depois eu te conto, aconteceu um problema aí. Ó, o Newton te chamou na sala para orar agora, sala de reunião. Entramos na sala de reunião. Ele orou, olhou para ela e falou, eu repreendo toda palavra de maldição na sua vida. Nada disso que você ouviu vai acontecer. Eu falei, eita. Aí eu fiquei perdidaço na sala de reunião. Eu falei, o que está acontecendo? E aí quando tudo abaixou a poeira, ela me falou, ó, não tem uma menina lá que é guru espiritual do gerente? Então, a gente estava no café e ela me falou que lê mão. Eu falei que não acredito. Aí ela catou a minha mão. Antes que eu falasse alguma coisa, ela falou, ó, eu vejo aqui que você tem um problema no útero, você nunca vai ter filhos. Ela falou, ela não tinha como saber que eu tinha um problema no útero. Mas ela falou assim, mas eu achei que estava resolvido, né? Mas o Newton disse que o que ela olhou é uma maldição escrita para mim. Que alguém tinha que declarar com a boca para se cumprir. E essa mulher foi usada para ler a maldição e declarar contra mim. Igreja, pode não ser uma cigana, pode não ser uma cartomante, pode não ser uma guru, uma médium. Pode ser a voz falando com você. Você está doente, ó. Por isso você não consegue andar tanto. Olha, por isso você sente dor aqui, por isso você não dorme bem, por isso você transpira demais. E aí o que ele quer? Ele quer pegar essa palavra e transformar numa enfermidade. Percebam o seguinte, Jesus, como aquele que é a palavra, o verbo de Deus, ele foi o executor de quando o Pai disse, haja luz. Ele foi lá e criou o sol. Porque ele é o verbo, ele é a ação do Pai. E da mesma forma que ele faz isso, em menores proporções, o diabo tenta também gerar realidade através de palavras declaradas. Por isso você virar para o seu filho e falar, tá vendo, ó, sua peste, olha o que você faz. Ele vai virar uma peste.
Porque você começa a colocar sentenças. E o reino espiritual está o tempo todo esperando sentenças para fazer coisas acontecerem. Por isso que é tão importante a gente abençoar nossos filhos, falar coisas boas e declarar coisas boas na vida de alguém. Entende? Eu posso virar para o Ale e falar que você tenha sucesso na sua vida. Que você tenha paz a semana. Seja uma semana de conquista. Pode parecer palavra lançada, pode parecer só meu desejo. Mas ele pode aceitar essa palavra e vai facilitar para que aconteça. Entende? Assim como o diabo pode só falar, essa dor de cabeça é um começo de um derrame. E você no seu nervosismo, a ansiedade que vem, aceita aquilo. E aí efetua na sua vida. A batalha toda é aqui, Toda aqui é a batalha. E a gente tem que aprender como é que a gente vai lidar com isso. Mas, vamos ler um texto? 2 Coríntios 10, eu quero ler do 3 ao 5. Pode usar NVI aqui? É porque não pode tomar Coca-Cola, não sei se pode usar NVI. Fiquei magoado com a Coca-Cola agora. É só água com gás com xarope, gente. Preto, ué. Não somos racistas, não. Xarope preto vai que vai. Segunda Coríntios 10, do 3 ao 5. Eu queria saber como é que vocês ampliaram aqui. Ficou ótimo, né? Eu vi o negócio do arquiteto lá, na última vez que eu vim. Mas eu queria saber como é que vocês pegaram essa parede e empurraram ela para trás. Que veio parar certinho aqui, né? Será que puxaram com guincho? Né? Puxaram assim, fez plá. Minecraft, né? Sai empurrando os blocos, plá. Será que é isso? Diferente, né? Tem tanto homem forte aqui. Olha lá, Não parece o Alex Santana, só crente, né? Bonitão. Mas então, onde é homem forte, pega e empurra, né? Para trás da parede, plá. Né? Vamos ler o texto. Para de falar bobagem, Rogério. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Olha só. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Igreja, eu posso estar loucão com esse texto. Mas esse texto me diz que toda fortaleza mental pode ser quebrada. Toda fortaleza mental pode ser quebrada. O que eu entendo como fortaleza? Pelo menos 4 paredes de pedra, com um rio ao redor e uma ponte, e um dragão debaixo da ponte, no rio. Isso é uma fortaleza. Ninguém tem acesso. E esse texto me diz que as fortalezas podem ser quebradas. E esse texto me diz que eu posso levar cativo. O que é cativo? É mão amarrada nas costas, com corrente na mão, no pé, olho vendado, chicotada, falando, vai seguindo. Eu posso levar todo pensamento cativo a Cristo. Olha que louco isso. Como é que você toca assim? Caramba. Esse cara leva guitarra cativa a Cristo. Ele toca assim com a mão. Caramba. Já vi mágico fazer coisa, mas isso aí eu nunca vi não. Então quer dizer que toda vez que tem um pensamento recorrente, você pode levar cativo a Cristo. Essa dor é um câncer. Eu repreendo, entrego na mão de Jesus. Toda cédula de acusação contra mim já foi para a cruz de Cristo. Mas isso aqui não vai dar certo. Todo emprego seu você perde. Eu já repreendo isso aí. Você tem que aprender a levar cativo a Cristo. E às vezes o ideal é substituir pela palavra de Deus. Eu tive uma conversa com meu filho esse dia sobre isso. Mas ele falou, mas como que eu vou saber os versículos certos? Porque a Bíblia tem tanto versículo. Eu falei, eu te ajudo. Eu imprimi uns 20 versículos sobre as coisas que vão na cabeça
e coloquei na geladeira da cozinha. Agora eu tenho que lembrar ele de olhar para a geladeira. Falei, ó, cada vez que vier um pensamento ruim, pega e substitui por um versículo desse. Porque aí você faz a luta no mesmo nível. Porque a nossa luta não é carnal, não é com homens. Era você imitando a guitarra para me sacanear, não? Você que está imitando a guitarra? Então ele deixou de tocar e você fez, eu achei que era lá. Eles estão me zoando. Caramba! Você podia dar aula de guitarra só para quem tem uma mão. Não é? Não é verdade? Dá para tocar duas. Não é? Igual piano. Para, Rogério, volta. Vamos lá. Leva o cativo esse pensamento. Porque, gente, olha só. Um pensamento que é complicado, acho, para todo mundo, é pensar que Deus não fez o inferno maior que o céu, certo? Eu preguei isso aqui já. Que a gente tem a responsabilidade de levar pessoas para o céu com a gente. Porque Deus não fez o inferno maior que o céu. Mas para onde estão indo a maioria das pessoas hoje em dia? Para o inferno. Eu tentei 2 vezes, você viu? Não deu. Agora vai. E se eu fizer assim, jogar o laser no seu olho e você muda o slide? É possível? Mudou, né? Deixa eu jogar o laser no seu olho para ver se dá certo daqui, né? Eu tenho que arrumar um negócio agora que vai mais longe, né? Você já pensou nisso? Como é triste às vezes pensar que a maioria das pessoas hoje que morrem vão para o inferno? Se nós pensarmos que a maioria das pessoas hoje não estão em igrejas, não estão tendo comunhão com Deus, né? Não estão sequer participando de algo que possa ter comunhão. E além disso, aqueles que têm comunhão nem sempre são crentes. Infelizmente é isso, né? A gente pode ter pessoas na igreja que ainda estão aprendendo a entregar sua vida para Jesus. Ainda estão aprendendo a ter pecados perdoados. E tem gente na igreja que não aprendeu a perdoar. E se você não se você não perdoa, você não é perdoado. Quem não é perdoado vai para onde? Para o inferno. Não é? Infelizmente. Mas e aí? Será que então essa maioria das pessoas que estão festejando estão erradas? Porque é isso que o diabo quer que a gente pense, para questionar. Se vale realmente a pena. Porque olha só, se eu não tivesse obrigação com Cristo, eu poderia estar fazendo um monte de coisa que eu considero errado hoje. Eu poderia, não estou falando em festividade, tá? Porque até a gente pode entrar nisso em algum momento. Mas eu poderia ter facilidades que hoje eu não usufruo. Eu não precisaria ser tão correto nos negócios. Eu poderia ter mais lucro. Eu não precisaria andar da forma tão correta com o governo, de repente sonegar impostos. Porque é o que é feito por aí. E eles têm vantagem nisso, que a gente não tem. Então a gente acaba se tendo que trabalhar mais para ter menos. Eu poderia relativizar coisas que eu acho erradas hoje. Eu posso dar concessões. Então o diabo ele quer colocar esse tipo de dúvida, porque é assim que estão vivendo alguns executivos, alguns políticos. E vocês viram como estavam as festas de carnaval? Quanta gente se alegrando temporariamente por algo que acaba no final da tarde, no final da noite, pelo vazio que vem depois na hora de dormir, não é? E se agarrando aqui, se agarrando ali, juntando demônios, trocando. Quem se une em carne, se une em espírito. Relação sexual, cometeu fora do casamento, o demônio vem e entra. Isso está acontecendo. Então o que nos mantém fora dessa sujeira é acreditar que santidade vale a pena, que santificação vale a pena. É acreditar que realmente Jesus, Ele está olhando para mim, Ele foi na frente preparar lugar, foi preparar morada. Mas eu vou trazer 2 coisas para falar com vocês hoje sobre isso. A primeira é, nós temos que responder os inimigos. Não dá para ficar achando que é normal o diabo falar na nossa cabeça e a gente não responder ele. Temos 3 inimigos, certo, igreja? Temos a carne, temos o mundo
e temos o adversário, temos o diabo, o adversário de nossas almas. 3 inimigos. Cada vez que eles apresentam algo, a gente tem que aprender a responder. Jesus respondeu como? Com a palavra. Mas é fácil Jesus responder com a palavra, porque ele é a palavra. Ele respondeu com quem ele é o verbo. E nós? Com que devemos responder? Nós não somos em essência a palavra como ele. Mas o que a gente fala? A boca fala do que está cheio o coração. O seu coração está cheio de quê? Quais são aí as suas referências? Com que você se alimenta o seu coração? Que quando você abre a boca, o que é que sai? Quando o cara pisa no seu pé, no trem cheio, o que tem no seu coração para mandar para fora para esse cara? Jumento de Balaão. Na hora que alguém está discutindo com você, o que é que você tem para falar? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o diabo falar para você, e aí? Você está desperdiçando a sua vida? Por que você não está lá no bloquinho? O que você vai responder? O que sai do seu coração? Não é? Porque a gente tendo isso em consciência, a gente vai ter que pensar que nós temos, primeiro, guardar o nosso coração. Vamos ler Provérbios 4:20. Nós temos que guardar nosso coração. Eu vou ler do 20 até o 27, tá? Por favor. Meu filho, escute o que digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste seus pés da maldade. O 23 diz, para guardar acima de tudo o coração, pois dele origina vida. Olha só, se a boca fala do que está cheio o coração, e se nós temos palavras de vida ou morte na nossa língua, quer dizer então que o que eu mantenho no meu coração é o que vai dar vida ou morte para mim, saúde ou doença para mim. O diabo me oferece uma doença. Se eu respondo sobre aceitando, eu estou gerando morte para mim. Olha o que o Edson falou sobre fé que gera morte. Mas não começa na cabeça, no pensamento. Começa no coração, no que você alimentou o seu interior. Começa enquanto você guardou o seu coração. Isso para mim é seríssimo. Porque quando a gente vai discutir com alguém, e discutir com o diabo, discutir com alguém, a gente solta o que primeiro está no nosso coração. E não é só manter um devocional diário. Não é só ter uma vida de oração. É reter no seu coração o que é bom. É saber que o seu coração origina vida. E vigiar e guardar o seu coração. Mais do que todos os seus bens, o seu coração é mais importante. Mais do que estudo, trabalho, amizades, o seu coração é importante. Porque se corromper o coração, corrompe o que você fala. E se corrompe o que você fala, corrompe a sua vida. Corrompe o seu destino. Corrompe o que você pensa. Eu quero ir em outro texto. Primeiro em Salmos 119:11. Há um tempo atrás eu fui incentivado a fazer uma leitura desse salmo de forma contínua. De ler ele, um versículo num dia, 1, 2 no segundo dia, 1, 2, 3 no terceiro dia. E esse salmo é grande. Mas eu topei essa. E aí eu me apaixonei pelo Salmo 119. Como ele é legal para falar sobre coração e mente. Sobre preceitos, princípios, ordenanças. Como que a gente observa o que Deus espera da gente. E eu separei o 11 para vocês, que é:
guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha só, a cada vez que eu estudo a Bíblia, que eu leio a Bíblia, que eu pego uma pregação, que eu ouço uma pregação, eu posso separar dali trechos da palavra para guardar no meu coração. E aí, quando eu falei com o Arthur sobre os versículos da geladeira, eu falei para ele, mas não é só ler e responder o pensamento que vem na mente. Tenta repetir, tenta meditar nele durante o dia, tenta fazer esse versículo parte do seu dia, várias vezes, para que ele seja realmente internalizado por você. Para que na hora que você for responder uma coisa de bate-pronto, você responda o versículo. Porque ele começa a fazer parte de você. E aí começa a limpar o seu coração. Então quando o salmista diz isso, gente, como é que você precisa guardar no coração? E guardar no coração para não pecar, para não cometer o erro. Tem que repetir, tem que pensar nele, tem que ler em várias traduções diferentes. Eu amo aquele livro Uma Vida com Propósitos. E ele tem você recomenda ele aqui na igreja? Não. E ele tem um apêndice no final. Tem que saber, né, como é que é o pacote completo de vocês. Lá a pessoa conheceu a igreja no segundo domingo que ela veio, já ganhou um livro desse. Mas tem um apêndice no final, que é, por que tantas traduções? Olha o que ele fala, o Rick Warren fala. Fala que quando você lê sempre a mesma tradução, antes de terminar o versículo, a sua mente completa o versículo. E você não pensa na profundidade dele. Quando mudou a tradução, a sua mente tenta captar e comparar com o que você conhece de cabeça. E aí faz você pensar em outras facetas desse versículo. Em outras formas que esse versículo se apresenta. E eu gosto muito disso. Nem todo mundo é como o Ederson, né? Que vai pegar a Bíblia amplificada em inglês e falar, aleluia, eu vou ler agora em inglês, né? Aí ele vem com a camisa de linho dele, com o sapato que só ele tem, e faz, aleluia, eu vou ler agora amplificada. Aleluia. E além de guardar o coração, olha que interessante, fala em Filipenses 4, eu vou ler do 8 ao 9. Filipenses 4, do 8 ao 9. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Alguém já usou hoje esse versículo aqui, não é? Esse versículo para mim ele tem um desafio. Porque assim como eu sei que tem que guardar o meu coração, esse versículo me fala que eu tenho que pensar em algo específico. Igreja. A gente é ensinado na escola a vida inteira que pensamentos é algo que a gente não controla. Mas aqui a Bíblia está falando o contrário, que a gente controla pensamento. Assim como fala que eu posso levar o pensamento cativo a Cristo, aqui fala, pensem nisso. Não fala tentem pensar. Não fala bom se você pensar. Não. Sabe o que fala? Pensem nisso. Quer dizer que eu tenho autoridade de Deus e poder de definir o que eu penso. Quem aqui tem dificuldade de definir o que você pensa? Quem aqui? Não é? Não pense num Fusca amarelo. Todo mundo pensando no Fusca amarelo. Somente os mais jovens que não sabem o que é um Fusca. E aqueles que falam inglês, um Beetle, Yellow Beetle, né? Mas, olha só, aqui está dizendo que a gente tem que saber o que nós queremos pensar e definir o que pensar. Então, com isso, eu fecho um processo. Eu protejo o meu coração e defino o que a minha mente vai pensar. E aí, gente,
É esse ponto que é o mais interessante. Porque eu guardo o meu coração e coloco referências positivas no meu coração. Eu defino o que eu tenho que pensar e eu me disciplino para pensar em coisas boas. Na hora que o diabo vem me atacar com uma frase, eu tenho uma resposta baseada na palavra e uma resposta do bem. Se seus olhos forem bons, tudo que você ver será bom. O seu corpo inteiro é bom. Então agora é uma luta entre o que é bom e o que é ruim. Entende? Aí, ó. Não, eu já passei essa. Preciso de fortalezas mentais. Mais uma. Aqui. Mas olha só. Eu fechando isso. Então eu estou dizendo que eu vou manter o meu coração e manter minha mente no positivo. E aí eu vou argumentar agora, responder o diabo quando vem algo negativo. Pode ser o diabo, pode ser um demônio, pode ser alguém enviado por eles, pode ser o seu cônjuge, pode ser o cara do trem, qualquer um que o diabo usar naquele momento. Trouxe a informação ruim, trouxe a acusação, sabe? Você tem a chance de responder com o bem. Você não vai virar para o seu marido quando ele falar assim: nossa, hein? Todo dia esse chão está sujo. Eu chego aqui e o chão está sujo. Aí você não vai virar para ele e falar assim: ó, que demônio, te identifiquei, viu? Senta aí e passa limpando. Não, você não vai responder. Você não vai responder. Você vai, vamos pensar de forma positiva. Agora eu trouxe um exemplo ruim. Não é? Você pode falar para ele: ó, eu já fiz muita coisa hoje, me ajuda. Não é? Vamos fazer cada um a sua parte aqui. Mas você vai pensar em formas. Nós somos um só corpo. Se eu sujei, você também. Não, não é isso não. Não usa a Bíblia contra ele, né? Somos uma só carne. Mas você tendo essa no seu interior, você consegue fazer diferente. Então você agora fala coisas positivas, seu coração está cheio. Você pensa em coisas positivas. E olha só, você está se alimentando daquilo que é bom, justo, aquilo que é digno, como o texto. Não só do que você vê e do que você ouve, mas do que você fala. Você é a primeira pessoa alimentada pelo que você fala. Quando você soltou, é para o seu ouvido também. E é para você também. Se nós falamos coisas ruins, lógico que aqui ninguém fala palavrão, tenho certeza que não. Nem quando alguém pisa no seu pé, nem quando alguém te cutuca, nem quando alguém te assusta, não é? Pega por trás e... não é? Ninguém fala um palavrão, não sai nenhum palavrão. Porque você imagina, eu há um tempo atrás eu tive essa reflexão. Quem já viu um endemoniado que fica falando palavrão o tempo todo? Já viram? Quando manifesta? E aí, eu já vi isso aí, é feio, né? Às vezes manifesta, faz tempo que não manifesta, né? Tá ficando tudo escondidinho, né? Eles estão enfraquecidos no diabo, aí não manifesta. Mas já vi várias vezes demônio que manifesta e fica falando palavrão. Não sei nem porque eu estou falando disso aqui. Aí eu pensei, então quer dizer que quando a pessoa fala muito palavrão, é um demônio que está instigando ela a falar? Não é? Assim como um demônio manifesta a pessoa e pede pinga. Aí eu vejo o cara no bar pedindo uma pinga. Não que eu vá no bar. Onde eu compro Coca-Cola? No bar. Mas aí eu vejo o cara pedindo pinga, me dá a impressão que é igual o demônio pedindo pinga. É como se o demônio instigasse o cara. Então, se da sua boca sai algo que o demônio te instigou, aquilo que saiu vai voltar para você sujando os seus ouvidos, sujando a sua mente. Então é muito sério fechar esse circuito. Guardar o coração e preencher a mente com aquilo que edifica. E aí a gente fica mais protegido dessas ciladas,
dessas astutas ciladas do diabo. Um outro texto que eu quero trazer para vocês está em Gálatas capítulo 6, vou ler o 6 e o 7. Porque se eu vou criar referências positivas, eu tenho que pensar naquilo que o meu olho alcança, aquilo que meu ouvido ouve e aquilo que eu penso. Não que seja aqui, né? Acho que acontece mais para lá isso. Deixa eu olhar ali para onde está o Azaf ali, o pessoal. Não que aconteça aqui, né? Acontece lá, só Itaquá. Isso. Francisco Morato. Os jovens... Deixa eu tomar cuidado, né? Tá filmando. Vamos lá. Eu tenho pensado, depois se ela briga comigo. Se ela brigar comigo no domingo, tô na roça. Vamos pensar. Vamos com calma. Mas assim, ó. Vamos pensar que o jovem... o diabo vai falar para ele daqui a pouco. Vai falar para ele: será que Jesus é verdadeiro? Será que o céu é de verdade? Será que a Bíblia é de verdade? Será que você vai para o céu? E o que esse jovem está alimentado? O que ele assiste na Prime? Ele assiste uma série distópica em que o céu não existe. Desculpa, essa é na Apple TV. A série em que o céu não existe. Não lembro o nome dela agora. Mas se eu falar, instiga. Não, tem uma série na Prime nova, na Apple. O céu não existe. A série inteira é a música Imagine de John Lennon. Aí o que o jovem ouve? Não vou falar da Anitta de novo aqui. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar do MC Gui. Não, vamos falar de... Não, vamos falar... Virgínia. Ela é música? Ela faz música? Não, os jovens não ouvem isso. Os jovens ouvem MC Melody. Hã? Play. Hã? Antes conhece? Aí eles ouvem uma música que fala o quê? Não vou para o céu, não sou tão bom assim, não é? Sabor. O que é sabor? É o meme? Não, sabor eu entendo, é sabor crente, ó. Essa eu já usei aqui na igreja. Mas aí, o que ele ouve? Músicas que não combinam com aquilo que ele acredita. Assiste séries que vão contra os princípios dele. Ouve músicas que não combinam com aquilo que ele acredita. O que o jovem lê? Puxa, há vários romances hoje, várias histórias, ficções que são totalmente contrárias à nossa fé. E olha que eu te recomendo a ler, lógico. Te recomendo a ler. Mas eu não tenho nenhum problema em começar a assistir um filme e parar ele e falar: não é pra mim. E interromper. Pode ser uma série de 8 anos, eu estou no 4º ano dela. Se eu falar: não é pra mim, acabou. Talvez eu assista só o último episódio e fale assim: não perdi a história. Eu não tenho nenhum problema em mudar o rádio do carro e mudar de canal na TV. Porque eu tenho que guardar o meu coração e alimentar a minha mente daquilo que é bom. Eu conheci 3 perfis do Instagram que eu recomendo a todo mundo. Notícias do bem, já viram isso? É muito louco. Muito louco. Só fala de cura de doença que foi descoberta. Fala de leis que fazem bem para as pessoas. É só coisa boa para ver. Olha que legal. Aí eu estou cumprindo o versículo de só aquilo que é bom. E eu tenho que fazer isso. Sabe por quê? Porque na hora que vier o diabo pressionar, os amigos do diabo trazerem a mesma questão, porque é automático. O WhatsApp está fazendo medicina. Eu vou usar você, não tem jeito. Vai ter um professor que vai falar para ele: é claro aqui que Deus não existe. Por que essa criança nasceu com problema? E será que ele vai ter como responder? Talvez ele nem precise responder. Talvez ele tenha que estar firmado o coração guardado e a mente ocupada do bem, para que essa frase do professor não afete ele. Gente, nós temos que enviar os filhos para a faculdade.
Mas temos que prepará-los para chegar lá, saber defender a sua fé. Esse é o ponto. E assim como o diabo falou comigo, ele pode estar falando com você todo dia e você não percebeu que é ele. Não é possível que as dúvidas surgem dentro de você são de você mesmo. Não é possível. Ele está tramando o tempo todo. Entendeu? Não é possível. Ele fala para você, mas todo esse povo aí, que está no bloquinho celebrando, está indo para o inferno? Vocês estão indo para o inferno, eu não sei, acho que sim, mas que eles estão se comportando como quem vai, então. Não é? Não tem jeito. Pode ser bloquinho de rock, não tem jeito. Todo mundo está se esfregando um no outro lá, e dançando lá e rebolando no outro. Não tem jeito, está rolando lá. A carne sendo alimentada. E a gente tem que aprender a combater o inimigo. O diabo e as hostes dele, a gente protege o coração e a mente. Mas e a carne? Tem que jejuar. Sabe, às vezes tem que falar não para coisas que são permitidas, inclusive. Não é possível que eu já comi 3 doces hoje, veio o quarto, eu vou pegar de novo, porque eu quero. Uma hora ele fala para minha carne, não. Ela vai fazer, me dá. Não dou. Tem hora que a gente pode... Tem dinheiro para comer pizza todo dia, legal, estão abençoado. Eu vou comer pizza todo dia? Não, quem dá vontade dá, a carne é essa. Não, deixa eu perguntar de novo. Vai comer pizza todo dia? Teve gente que não falou não. Teve gente que ouviu não e fez assim, é não pro não. Não pro não. Porque a nossa carne vai querer, se você acostumar a sua carne a dar tudo que ela quer, uma hora ela vai querer a vizinha, o vizinho, os dois. A carne quer coisas. E tem o mundo também tem que ser negado. Há momentos que você tem que falar não para o mundo. Eu posso enganar meu chefe todo dia se eu quiser, como o mundo faz. Trabalhar remoto, nossa, é possível fingir que estou trabalhando todo dia se eu quiser. Todo dia. Mas eu não posso jogar o jogo de Deus seguindo as regras do diabo. Não é? Estou chegando no fim. Mas então falando sobre os jovens de novo. Serve para os adultos, tá? Serve para os adultos. Mas porque isso aqui serve para todo mundo. Vocês é só desculpa, tá? Serve para todo mundo. Não dá para eu pensar que eu estou alimentando meus olhos, meus ouvidos e meus pensamentos com aquilo que não edifica, e eu vou colher coisas que edificam. Olha o texto de Gálatas. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Esse versículo não estava aqui. Esse era para os pastores, mas não vai usar hoje não. O próximo. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Mais um. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu usei esse exemplo há um tempo atrás. Não sei se acontece aqui, então eu posso usar tranquilamente. Teve um cara que eu reclamei com ele uma vez, que ele só estava ouvindo direto música sobre traição e divórcio. Direto. E ele me recomendou um filme que tinha isso também. Falei, rapaz, na hora que você tiver que tomar uma decisão, você pode tomar uma decisão errada, hein? E não é que aconteceu? Porque se você se alimenta de coisa ruim, você não vai colher coisa boa. E esperar colher coisa boa, o texto diz que é zombar de Deus. Alimentar os seus olhos, sua cabeça, seus pensamentos com aquilo que é ruim, aí automaticamente é zombar de Deus. Não é possível que eu só me alimente de porcaria e vou saber responder coisa boa. Achar isso é zombar de Deus. E aí entra o nosso cuidado. Nós temos que saber quem nós somos. Deixa eu voltar, que eu passei uma mais. Temos que saber quem nós somos. Não sei se acontece com vocês, mas há momentos que eu penso alguma coisa que seria descontar ou me vingar.
Acontece com vocês? Eu deveria fazer tal coisa agora para essa pessoa. Não é assim? Não é? Que eu chutaria agora aqui. Mas aí eu tenho que falar para mim mesmo: peraí, quem você é, Rogério? Eu sou homem de Deus. A pessoa fez o mal, eu tenho que orar por ela, para que ela conheça Jesus e Jesus mude a vida dela. Então de tempos em tempos eu tenho que falar para mim mesmo: peraí, rapaz, você é homem de Deus, você não pode nem pensar isso. Quem passa por isso aqui? Tem que se lembrar: eu não sou cão não, eu sou homem de Deus. Temos que trazer à memória o que dá esperança. E o que dá esperança é saber que Jesus pagou nossos pecados. Então agora, para ir para o final, igreja, olha só. Eu respondi o diabo. Eu respondi calmamente. Acho que eu passei 2, 3 horas respondendo ele calmamente. Solta uma frase, penso bem. Solta a próxima frase. Eu dei 3 respostas para ele. 3 respostas sobre isso. Eu falei assim: eu acredito. Aí, não sei nem como é que vocês cantaram aquela música, nem conheço aquela música. Maior certeza. Ela aí, nesse texto que eu vou falar. Eu acredito, tenho 100% de certeza, 100% de certeza, falei pro diabo assim, que Jesus existiu e Ele é quem Ele diz ser. E ainda falei assim, inclusive, que Ele existiu, até os ateus concordam. Até os historiadores concordam. E eu tenho 100% de certeza, 0 de dúvida, que Ele é realmente quem Ele diz ser. Primeira resposta eu dei para ele. Segunda coisa que eu disse para ele: eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza, que a Bíblia é verdade. E que Deus garantiu que ela chegou íntegra na nossa mão. Deus garantiu as traduções, todo o cuidado, para que ela fosse mantida, preservada até as nossas mãos. A Bíblia é verdadeira, ela é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. E Deus é tão poderoso que Ele fez com que ela chegasse integralmente na nossa mão. Essa foi a segunda resposta que eu dei para ele. Formar, né, a estrutura para responder para ele. Porque como disse o Raul Seixas, né, ele nasceu há 10 mil anos atrás. A terceira coisa que eu disse para ele é que eu acredito 100%, sem nenhuma dúvida, na restauração do homem pecador. Que todo mundo que confessa seus pecados, se arrepende, Ele perdoa, e a vida da pessoa muda. E eu falei para ele, e eu sou a prova disso. Porque a minha vida Ele mudou, Ele me restaurou. Ele transformou a minha vida. E a transformação de uma vida é a maior prova de que Deus existe e cumpre o que Ele fala. Não teve mais frase do diabo depois disso. Gente, 3 coisas que a gente tem que falar claramente. Jesus existiu e é que de ser. A Bíblia é verdadeira, Deus garantiu a integridade dela. E Deus regenera pecadores. E transforma em pessoas salvas, perdoadas e santificadas. Amém, igreja? Uma coisa que para mim é muito clara é que assim, eu lembro que eu estava perto da rede, na frente de casa, quando eu falei assim: se Jesus viesse aqui agora e me falasse que o céu não é aquilo que Ele prometeu, eu ainda ia continuar vivendo da forma que eu vivo. Porque é a única forma que faz sentido. Se Ele falar para mim, ó, você está liberado, nada disso é pecado, nada do que foi dito é pecado, eu não mudaria em nada a minha vida. Porque não faz sentido viver de outro jeito. A gente entende que até para aqueles que não conhecem a Bíblia, não conhecem Deus, se eles olham para dentro deles a lei moral e ética que Deus colocou dentro deles, é para viver desse jeito que a gente vive.
é a fidelidade no casamento, é a integridade nos negócios, é a santificação no dia a dia. Eu não vivo assim porque eu busco uma recompensa. Eu vivo assim porque faz sentido. Não é viver assim, dizendo não para as minhas vontades carnais, porque eu estou com medo de ir para o inferno e porque eu quero o céu. Não, é porque essa vida é a que faz sentido. Imitar Jesus e andar de forma correta é o que faz sentido de viver. Eu não iria para o meio do carnaval, para o meio das festas, eu não iria me mexer de bebedeira, de drogas. Não faz sentido, é ilógico. É ilógico. Quando eu olho para o meu corpo, para a minha mente, para o meu coração, eu sou um homem pecador, mas eu fui criado para adoração. Eu fui criado para raciocinar e fazer o certo. Eu fui criado para melhorar esse mundo. É para isso que eu fui criado. Não faria sentido outra vida. Quando eu leio a armadura de Deus, vamos ler Efésios 6, 13. Eu vou ler do 11 até o 18. Vamos fazer isso. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. A Cris está falando assim: Rogério, tem dia mau. Olha lá, no dia mau, e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Volta no 13, por favor. Por isso, o que é por isso, gente? Por isso, porque nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades, contra o reino espiritual. Por isso é por isso. Já pensando nessa parte, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Dia mau não está falando em vencer, não está falando em não ter, está falando em resistir. Resistir. Alguém que joga xadrez? Eu jogo xadrez, eu gosto muito de xadrez. Quando você está jogando com as pretas, você sabe que você é defesa. Se tiver a chance de atacar, você ataca, mas você é defesa. Quem começou a guerra foi o branco. O seu papel é defender. Todo dia quando eu jogo xadrez, no site de xadrez, eu tenho que pensar. O cara erra no começo e fala: pera, eu sou defesa. Não, se eu me afobar, isso aí pode ser uma armadilha para acabar comigo. E eu acho que o diabo joga xadrez. Juro para você que ele tem tanta estratégia que eu acho que ele joga xadrez. Porque aqui fala de resistir no dia mau. Então o dia mau vem. Você está jogando xadrez com as peças pretas? Em algum momento, aquele cara do outro lado da mesa vai te atacar. E você tem que resistir, para no final ter chance. Então você já sabe que tem dias maus. Eles vêm. E a gente tem que resistir. E aí, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Então, igreja, esse é o nosso raciocínio. Quando vier o dia mau, é toda a armadura de Deus. Sabe? Capacete da salvação. Não posso esquecer nenhuma vírgula sobre salvação. Eu não posso ter 0,1 de dúvida sobre salvação. Eu tenho que vestir a salvação. Eu tenho que acreditar nela, receber a salvação. A salvação eu não conquistei, eu recebi, eu aceitei. Me foi oferecido quitar os meus pecados e me dar a salvação. Eu aceitei. Eu não tenho como deixar de merecer. Eu posso abrir mão dela se eu quiser voltar para a velha vida, mas deixar de merecer, eu não posso. Então eu tenho que vestir o capacete da salvação. Eu tenho que colocar o cinto da verdade. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que ser verdadeiro.
Eu tenho que colocar a couraça da justiça. Eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser correto em todos os meus relacionamentos. É estudo, trabalho, família, eu tenho que ser correto. Eu tenho que pegar o escudo da fé. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar para que os dardos inflamados do inimigo não me alcancem. E eu tenho que usar a espada do Espírito. Eu tenho que responder com a espada do Espírito, que é a única arma da armadura, é a espada. E eu tenho que vestir, andar com os calçados do Evangelho da paz. Por onde eu andar, eu sou um evangelista. Por onde eu andar, eu sou anunciador das boas novas. Aí eu posso resistir no dia mal e ficar inabalável depois de ter feito tudo isso. Amém? Último versículo. 1 Pedro 3, 15. Eu entendi a tática de vocês de no começo do louvor fritar bacon. No céu deve ter bacon. Eu entendi a tática de fritar o bacon no começo do louvor. A gente passa o culto pensando no bacon. Aí eu tava lá no fundo ali, ó. Aí veio um cheiro de arroz. Sabe aquele cheiro de arroz? Acho que colocaram manteiga no arroz e ervilha talvez, ou cenoura, sei lá. Mas veio o cheiro pra cá. Aquela janelinha ali, ó, vem assim, ó. Depois fizeram uma couve refogada, ou sei lá, um repolho refogado. E veio o cheiro ali também. Por isso que eu vou acabar já daqui a pouquinho pra vocês. Vamos dizer não pra carne depois, não agora. Olha só, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Então, primeira coisa, santificar Cristo no coração. Então, o seu coração, ele não tem liberdade de amar o que ele quiser. Ó, Pai Nosso, né? É o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Aonde? Primeiro no meu coração. Eu quero ver santidade em Ferraz? Quero. Alto Tietê? Quero. Eu quero ver santidade em São Paulo, no mundo? Quero. Mas antes, primeiro, no meu coração. Santificado seja o teu nome, Senhor. Primeiro no meu coração. E aí, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vós. Aí, o Azaf está lá na faculdade. O Azaf que mudou de lugar agora, achando que eu ia me confundir. O Azaf está lá na faculdade. Aí chegou aquela menina bonita para dar em cima dele. Aí ele fala, não, peraí. Sejamos amigos, vou te levar ali no Starbucks tomar um café. Vou te contar algumas coisas, porque eu preciso santificar a Cristo no meu coração. Eu não posso dar um beijinho agora, porque eu sou da igreja. Esqueceu que eu sou crente, né? Aquela musiquinha antiga. Lembra aquela música? Não lembra? Terminou o culto, o cara para de carro, entra no carro do cara. Aí eles vão comprar um lanche. Aí ele tenta beijar ela e fala, esqueceu que eu sou crente. Esse clipe é legal, esse clipe. Aí ela fala, mas por quê? Não pode dar esse beijinho. Aí ele tem que estar preparado para quê, igreja? Para explicar a razão da esperança que há nele. Gostou, Zaf? Boa essa? É o versículo, ó. Esteja sempre preparado para dizer não para a menina que vai te beijar. Não, para explicar a razão da esperança que há em vós. É isso aí. Entende? Sempre preparados. Para qualquer pessoa. Vou abrir mais. Para qualquer um. Pode ser o diabo, pode ser os filhos dele, os enviados dele, os parceiros, os seguidores, os admiradores dele, os frequentantes dele. Qualquer um deles que pedir para você falar no que você crê, tem que estar sempre preparado. Quando eu era novo convertido, cadê a Bíblia que sumiu daqui? Tinha uma Bíblia aqui que sumiu. Aqui, vou usar essa aqui.
Falar, o inimigo vive me acusando. Quando eu era novo convertido, a primeira Bíblia que eu tive era aquela Novo Testamento, Salmos e Provérbios, dos Gideões, sabe? Pequenininha. Aí a Estela me levou pro culto. Da Batista. Aí eu fui lá. Quando o cara falou, abra sua Bíblia em Salmos. Aí me deram uma Bíblia assim. Aí quando eu fui abrir, eu fui no final, para ver se eu achava Provérbios e Salmos. Porque aquela Bíblia é Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Eu fui tentar achar Salmos aqui. Aí ela falou, não é aí. Abre no meio. Aí abri a Bíblia no meio, né? Então eu tinha dificuldade de saber usar a Bíblia. Mas aí eu comprei uma Bíblia. A primeira que eu comprei foi a NTLH, né? Não gosto dela hoje. Acho muito, né, muito alterada a linguagem dela. Mas era a que eu entendia. Aí o que eu fiz? Na primeira página, na página branca, ó. A igreja agora ficou 3D. Eu tenho que olhar para cá e para cá, né? Igreja de 3 dimensões. Esse pessoal ficou com sorte, porque meu melhor lado é o esquerdo. Já falei isso para vocês, né? É o lado que fez a cirurgia. Então, ficou melhor para vocês aqui, né? Mas essa página branca, o que eu fiz? Eu fui colocando a base da fé. Falei com o meu pastor. Aí coloquei: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E fui colocando cada um dos versículos. Aí cada vez que eu ia falar com alguém, eu estava com a Bíblia, eu já abria na página branca. Deixa eu te ler um versículo. A pessoa até achava estranha que eu não abria para ler o versículo. Estava aqui já o versículo, né? Aí depois eu fui mais esperto. Eu peguei aqueles post-it coloridinho, ou estreitinho, transparente, e fui colando por cor. O amarelinho era o primeiro versículo, o laranja era o segundo versículo. Aí eu fui fazendo assim para chegar rapidinho nos versículos. Então eu estava no trem. Eu era novo convertido, lembrando. No trem, indo para Mogi, para a faculdade. Jogando truco no trem. Aí alguém falava, você é crente agora, né? Eu falava, deixa eu te mostrar um negócio. Aí eu abri a Bíblia. Porque a Bíblia sempre estava na mão. Eu entrava no trem, sentava com a Bíblia. O povo colocava o baralho em cima da Bíblia para a gente jogar truco. Novo convertido, não sabe nada. Aí teve um cara até que me falou, você está me chamando para ir para o culto. Você rouba no truco em cima da Bíblia. Como é que você quer me convidar para ir para o culto? Eu roubava. Eu dava. A gente não podia perder. Eu vou levantar. Conversa de ladrão. Eu dava 6 cartas pro cara para ele descartar 3 da segunda. Quem nunca fez isso no truco? Tinha que ganhar. Mas eu tinha ali os versículos. E graças a Deus alguns daqueles se converteram, sabe? Alguns estão na igreja até hoje. Alguns da faculdade viram tudo isso. Porque eu não estava preparado para explicar a razão da minha fé. Então eu tinha que fazer uma cola. Já estava acostumado a colar na escola? Quem não vai colar na Bíblia, não é? Era novo convertido. Depois foi difícil fazer engenharia sem colar, sabia? Foi difícil depois se formar engenharia sem colar. Esqueceu que eu sou crente, né? Igreja, temos que estar preparados para dizer a razão da fé que há em nós. Amém? Que as nossas vidas possam ser uma vida de buscar como principal alvo da vida o de agradar a Deus. Amém, igreja? Agradar a Deus é o principal para as nossas vidas. Quando o diabo vier nos acusar, falar contra nós, trazer dúvidas, que nós tenhamos as respostas prontas, que glorifiquem a Deus. Amém? Vamos orar? Feche os olhos comigo. Senhor Deus, te rendemos graças, Senhor. Te agradecemos de verdade por podermos estar aqui. Senhor, nós temos visto a história acontecer na Desperta Brasil. Desde o primeiro salão lá em cima, do outro lado lá de Ferraz. Depois vindo para cá, as ampliações lá primeiro, vindo para cá. Temos visto acontecer. Somos agradecidos pelo que você tem feito por esse ministério.
E Pai, e como forma de ser agradecidos, nós queremos estar preparados para responder à razão da fé ou da esperança que há em nós. Nós queremos Te deixar orgulhoso dos nossos procedimentos, nosso comportamento, da forma que nós falamos e pensamos. Senhor, entregamos todo o pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. E Senhor, entregamos nossas mentes e corações ao Senhor. Nós queremos ter mente de Cristo e coração de Cristo, para Te agradar completamente. Senhor, há tantas coisas nós gostamos nesse mundo, Senhor, mas nada se compara ao que nós vamos gostar do céu, do paraíso, da vida eterna. Nós não queremos prender nosso coração aqui. Não queremos, Senhor. Agradecidos por tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor nos proporciona, tudo que podemos viver de bom nessa terra. Somos agradecidos, mas não queremos prender o nosso coração aqui. Nós somos cidadãos celestiais. Nós somos embaixadores dos céus aqui. Então nosso reino não é aqui. Nossa nação não é aqui. É nos céus. Senhor, nos prepara para estarmos sempre prontos para responder. Jesus disse que Ele iria subir aos céus para nos preparar lugar, nos preparar morada. E que Ele enviaria o Espírito Santo, que estaria em nós e nos ensinaria todas as coisas. Então, Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, nos ensina a responder. Seja o diabo nosso adversário, sejam pessoas, seja o mundo, seja a carne, nos ensina a responder de forma que glorifique o Pai. Nós precisamos, Senhor, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós não queremos levar a fé para esse mundo através de palavras de persuasão. Nós queremos levar através de demonstrações de poder, vivendo em santidade. Então vem e nos capacita, pedimos, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nossos jovens possam ir para as escolas, para as faculdades. Pai, que possamos ir para os trabalhos, para os nossos negócios, para as empresas, e manter lá a santidade, e manter lá o raciocínio do reino, e guardar os nossos corações, e preencher a mente com pensamentos edificantes. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, nos ajuda a viver assim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.